Há mistérios que atravessam os séculos, ecoando nos corações e mentes de gerações que buscam entender o propósito da vida, o significado da justiça e o alcance da fé. E quando falamos sobre o livro de Enoque, mergulhamos em um dos textos mais enigmáticos e poderosos que já influenciaram a tradição espiritual. Este livro, que não faz parte da Bíblia canônica, contém uma visão única sobre o divino, os anjos caídos, o julgamento e o conhecimento proibido. Ele nos convida a enxergar o universo e o papel da humanidade sob uma luz completamente nova, onde o que é sagrado e o que é profano se entrelaçam em uma narrativa épica e cheia de sabedoria. Imagine um mundo em que o conhecimento pode ser tanto um dom quanto uma maldição, onde anjos vigilantes, que deveriam zelar pela humanidade, se tornam causadores de sua queda. O livro de Enoque nos apresenta uma narrativa impressionante sobre esses seres celestiais, conhecidos como os vigilantes, e a maneira como trouxeram à Terra segredos que jamais deveriam ser revelados. Com isso, a humanidade foi desafiada a lidar com forças que iam muito além de sua compreensão. Em cada página, Enoque nos mostra as consequências desse saber proibido, revelando como ele alterou o destino dos homens e desencadeou uma batalha invisível entre o bem e o mal. Ao longo desta leitura, você verá como Enoque, um profeta escolhido por Deus, testemunha a corrupção causada por esses anjos caídos e narra a decisão divina de purificar a terra através do dilúvio. Mais do que uma história de punição, o dilúvio se torna um símbolo de renovação, uma tentativa de restaurar a ordem e a pureza da criação. É uma história que ressoa até hoje, lembrando-nos da importância de manter o equilíbrio e de honrar o sagrado. Enoque testemunha o plano divino com uma intensidade que transforma sua própria vida e nos ensina sobre a força da fé em tempos de grande desafio. Mas o livro de Enoque não se resume a histórias de destruição e punição. Ele também traz esperança, com visões de um novo céu e uma nova terra, onde o justo encontrará sua recompensa e o injusto enfrentará seu destino. Enoque é conduzido em uma jornada espiritual única, na qual ele vê o trono de Deus e recebe revelações sobre o Filho do Homem, o Messias que julgará o mundo. Essa promessa de redenção e justiça é um convite para refletirmos sobre a importância da retidão em nossa própria vida, lembrando-nos de que, apesar dos tempos de escuridão, há sempre uma luz maior que nos guia. Ao final desta mensagem, convido você a se unir a uma oração poderosa, um momento de introspecção e entrega. Que cada palavra inspire uma conexão mais profunda com o divino e fortaleça sua fé, ajudando a afastar os desafios e as incertezas. A oração é um caminho para a paz, para o amor e para a verdade. E hoje teremos a oportunidade de nos unir nessa corrente de fé e renovação. Permita que essa mensagem toque seu coração e prepare-se para viver um instante de pura comunhão com o Criador, onde cada pedido, cada gratidão e cada silêncio encontram seu propósito. A saga do livro de Enoque é fascinante, mergulha em uma perspectiva sobre o mal na terra que poucos conhecem. Os vigilantes, anjos celestiais enviados para observar a humanidade, desviaram-se do propósito divino, tornaram-se fascinados pelas filhas dos homens e se rebelaram, gerando uma linhagem híbrida, os nefilins, esses gigantes poderosos e cheios de conhecimento celestial proibido. Eles trouxeram práticas nunca antes conhecidas, como astrologia e magia, que logo alteraram o curso da humanidade. Já pensou como essas práticas, em vez de conhecimento, tornaram-se, na verdade, instrumentos de afastamento do divino? Essa corrupção desenfreada chamou a atenção de Enoque, o profeta. Como um observador atento, ele registrou em detalhes o que testemunhava. Imagine só,
um texto antigo que descreve com precisão o conflito entre o céu e a terra, o divino e o profano, a pureza e a queda. Enoque era como um cronista da desobediência celestial, observando o impacto que cada conhecimento proibido trazia à terra. Ele via, por exemplo, que a astrologia, que poderia ser uma ciência para observar o céu, tornava-se um caminho para desviar o foco dos valores espirituais. Gênesis 6 toca nesse assunto, mas é breve. Se fôssemos depender só dele, entenderíamos pouco do tamanho dessa rebelião. O livro de Enoque, por outro lado, faz questão de esclarecer a gravidade da questão. Ele mostra que a introdução de práticas como a guerra e a feitiçaria pelos vigilantes não era apenas rebeldia, era uma afronta ao equilíbrio. Eles não apenas ensinaram isso, eles transformaram a forma de viver na terra, gerando uma descendência que carregava esse conhecimento sombrio. Imagine os vigilantes como grandes figuras caídas, oferecendo o fruto proibido do conhecimento às novas gerações, mas não um conhecimento pacífico. Essa geração Nefilim, resultado da mistura entre anjos caídos e humanas, logo se destacou. Enormes e fortes, eles passaram a dominar a humanidade, e não de maneira bondosa. Em vez de compartilhar harmonia, trouxeram violência, destruição e temor, algo que o próprio Enoque testemunhou e que ele narrava, abrindo nossos olhos para o motivo de tanto desequilíbrio. As revelações de Enoque mostram uma humanidade em crise, dividida entre o respeito ao divino e a tentação do proibido. É como se ele dissesse: cuidado com o que brilha demais, nem todo conhecimento é libertador. Os vigilantes, ao transmitirem essa sabedoria celestial, mexeram com forças que não poderiam controlar, abrindo espaço para o que Enoque descreveria mais tarde como uma purificação implacável. Ali começava a preparação para o dilúvio. E o livro de Enoque apenas começava sua missão de decifrar os mistérios e segredos celestiais. No livro de Enoque, o dilúvio aparece como um grande reset divino. Diferente do que muitos imaginam, ele não é apenas uma inundação física. É uma resposta de Deus à corrupção desenfreada dos vigilantes e dos nefilins. Eles trouxeram tanta desordem que a criação original de Deus já não se reconhecia mais. Para restabelecer a ordem, Deus decreta o dilúvio, uma limpeza total, um ato de justiça. É como se ele dissesse: vocês abusaram da liberdade que lhes dei, agora é hora de recomeçar. Noé, descrito como o justo entre os homens, foi o escolhido para sobreviver a essa purificação. Deus instruiu-o a construir uma arca que suportasse o cataclismo que viria, mas não era só para si. Ele carregaria ali a continuação da humanidade. A arca, então, era um símbolo de esperança, uma chance de recomeço em meio ao caos. O livro de Gênesis toca nessa história, mas Enoque adiciona detalhes únicos, descrevendo o papel dos arcanjos, como Miguel e Uriel, encarregados de aprisionar os vigilantes no abismo até o juízo final. O interessante é como Enoque descreve o abismo, onde os vigilantes seriam lançados. Não é um lugar de espera tranquila, é descrito como um espaço de tormento e desespero, algo muito diferente de nosso conceito de prisão. Esse abismo era para eles o reflexo das ações que cometeram na terra, uma punição eterna que não teria fim. Miguel e Uriel, grandes arcanjos, agiam ali como executores de um juízo divino implacável, remetendo-nos à visão do abismo como a consequência inevitável de ultrapassar os limites celestiais. Enoque, como profeta, via o dilúvio com outros olhos. Ele não enxergava apenas a água subindo e os homens correndo para se salvar. Ele via uma justiça maior sendo feita. Era a restauração da pureza original da criação, removendo o pecado e as práticas destrutivas que os vigilantes introduziram. Para ele, o dilúvio não era um castigo irracional,
mas uma maneira de devolver à humanidade uma chance de voltar ao que era antes da corrupção, como se o próprio planeta estivesse clamando por essa renovação. Assim, Enoque, em suas visões, nos deixa com um entendimento do dilúvio muito mais profundo. Não é apenas água, é a materialização da justiça divina, uma força que arrasta tudo aquilo que se desviou. E como uma boa história de recomeço, ele já vislumbra o próximo passo, o momento em que a humanidade teria a chance de crescer novamente, mas desta vez com olhos abertos para o que o conhecimento proibido pode fazer. No cerne do livro de Enoque, há um mistério envolto nos segredos celestiais e no conhecimento proibido que os vigilantes trouxeram à humanidade. Imagine isso, o saber celestial sendo desviado para ensinar os homens sobre astrologia, guerra, feitiçaria e até metalurgia para fabricar armas. Esses presentes dos vigilantes não vieram para melhorar a humanidade, mas para corrompê-la. De repente, um conhecimento que deveria estar reservado aos anjos passou a circular entre os homens, distorcendo o equilíbrio divino. Enoque descreve que essa introdução de práticas antes desconhecidas marcou o início de uma era de decadência. É interessante como ele narra a astrologia, por exemplo, não como uma ciência benéfica, mas como uma distração que afasta o homem do divino, desviando o foco do essencial. De forma prática, podemos imaginar que para Enoque, esse conhecimento funcionava como uma espécie de ilusão, algo que atraía o ser humano para o superficial, afastando-o das virtudes fundamentais e de seu relacionamento com Deus. As práticas de feitiçaria e magia que vieram com os vigilantes criaram um ciclo de violência e medo. Enoque narra que esses segredos tornaram-se fontes de poder e manipulação. Os nefilins, descendentes dos vigilantes, usavam esse conhecimento para dominar e aterrorizar. Em vez de promover a paz, esses conhecimentos trouxeram caos e pecados à terra. Enoque via claramente que não era o conhecimento em si o problema, mas sim o uso indevido de algo que deveria ser sagrado, reservado para o divino. Para Enoque, o conhecimento verdadeiro só deve ser compartilhado quando se está preparado para ele. No entanto, os vigilantes ignoraram essa regra, entregando-os sem critérios e lançando a humanidade em um abismo moral. Os homens, ainda imaturos para entender essas práticas, logo se viram seduzidos por esse saber, mas não o controlavam plenamente. Esse é um dos maiores alertas de Enoque. A sabedoria deve ser domada antes de ser adquirida, pois do contrário, vira uma arma que pode tanto construir quanto destruir. A lição de Enoque é clara. O conhecimento deve ser guardado com responsabilidade, e a chave para mantê-lo sagrado é o autocontrole. Os vigilantes falharam nisso e mostraram o preço de se brincar com os segredos celestiais. Ao abrir as portas para esses segredos proibidos, eles deixaram um legado sombrio que Enoque descreve como uma das maiores tragédias da humanidade. A narrativa nos conduz a uma reflexão. Até onde o homem pode ir em busca do saber sem se perder? E mais uma vez, Enoque se prepara para nos guiar para o próximo mistério. O livro de Enoque não é apenas uma narrativa simples, mas uma obra dividida em 5 partes, cada uma revelando aspectos únicos da relação entre o divino e o humano. Começamos com o livro dos vigilantes, onde o foco recai sobre os anjos caídos e suas transgressões. Esse livro detalha os atos de rebeldia dos vigilantes, desde seu envolvimento com mulheres humanas até a punição no abismo. É como se Enoque fosse um historiador do sobrenatural, registrando cada detalhe dessa queda celestial, revelando as consequências diretas desse conhecimento proibido que ainda ressoam. As parábolas de Enoque trazem outro tom à narrativa, com visões sobre o Messias e a promessa de ressurreição para os justos. Aqui,
Enoque não apenas observa o castigo, mas também a esperança. Ele narra de maneira vívida como o Filho do Homem virá para julgar o mundo, recompensando os bons e condenando os maus. Essas parábolas são como um alívio em meio ao caos, uma promessa de que a justiça divina prevalecerá. Elas nos fazem pensar. Mesmo quando tudo parece sombrio, existe uma força maior que equilibra o universo. Seguindo para o livro astronômico, Enoque explora o cosmos e nos apresenta o movimento dos astros como uma obra divina que dita as estações, as noites e os dias. Ele vê o calendário celestial como uma espécie de manual de conduta, uma forma de sincronizar a vida humana com as regras de Deus. É uma visão profundamente espiritual do universo, onde cada astro segue seu caminho por ordem do Criador. Enoque nos lembra que, ao observar o céu, podemos nos conectar com algo maior e aprender a respeitar o tempo e o ritmo da vida. As visões dos sonhos trazem uma perspectiva profética do destino das nações e da humanidade. Enoque relata visões de reinos ascendendo e caindo, de tempos de paz e tempos de guerra. São sonhos que vão além do presente e lançam luz sobre o futuro, mostrando a relação entre os atos humanos e seu impacto cósmico. É como se Enoque estivesse dizendo: cada ação, seja de reis ou de homens comuns, tem um peso no grande plano divino. É um lembrete poderoso de como nossas escolhas deixam marcas profundas. Por fim, temos as Epístolas de Enoque, onde ele se dirige diretamente aos justos, com conselhos e revelações importantes. Ele escreve com o coração de um guia, oferecendo palavras de incentivo e advertência. Estas epístolas são como um manual para aqueles que buscam viver com integridade, inspirando a seguir o caminho do bem, mesmo em tempos de escuridão. Enoque fecha suas epístolas sem uma conclusão definitiva, deixando claro que essa jornada de conhecimento é interminável e que há sempre mais segredos aguardando quem ousa buscar. O livro de Enoque, embora considerado sagrado por algumas tradições, gerou controvérsias significativas devido a contradições teológicas. Um exemplo claro aparece no capítulo 10, onde Enoque menciona Noé antes de seu nascimento, sugerindo uma premonição que não se alinha à narrativa bíblica tradicional. Esse detalhe levanta perguntas sobre o tipo de inspiração que Enoque realmente teve: uma revelação direta ou um texto construído através de uma tradição oral. A Bíblia não apoia essa abordagem premonitória tão abertamente, o que contribui para as reservas em incluir Enoque no cânon oficial. Além disso, o livro descreve os anjos com papéis específicos de guardiões da humanidade, um conceito que diverge da visão bíblica dos anjos como mensageiros e guerreiros celestiais. Em Enoque, eles são mais ativos na vida humana, uma ideia que alguns cristãos consideram problemática. Essa atribuição de responsabilidade aos anjos provoca questionamentos sobre os limites do papel celestial no plano divino. Podemos nos perguntar se os anjos são, afinal, tão próximos da humanidade quanto Enoque sugere, ou se a tradição bíblica preferiu uma interpretação mais distante. Um dos conceitos mais intrigantes é a ideia de pseudoepígrafo, um texto que pode ter sido atribuído a Enoque, mas que, segundo estudiosos, talvez tenha sido escrito por outro autor inspirado nele. Essa incerteza quanto à autoria do livro é um ponto decisivo na sua exclusão da Bíblia. Afinal, se não foi Enoque quem teria escrito, e por que escolher o nome dele? Esse mistério adiciona uma camada interessante ao debate sobre inspiração divina e a canonicidade do texto. Há também a questão das ideias de punição e redenção que divergem da doutrina cristã. No livro de Enoque, os vigilantes e nefilins são condenados a um tormento eterno no abismo. Mas a Bíblia, especialmente no Novo Testamento, sugere que o juízo final ainda não foi totalmente decidido,
Essa diferença coloca Enoque em um campo de visões que, embora complementares, acabam por ampliar as interpretações sobre o fim dos tempos e o julgamento eterno. É como se o livro oferecesse uma perspectiva alternativa sobre o que seria a justiça divina. Apesar dessas contradições, o livro de Enoque é citado em Judas 1, 14 e 15, o que indica que era conhecido e respeitado em algumas comunidades religiosas da época. Essa citação desperta uma reflexão interessante. Mesmo sem fazer parte da Bíblia, o livro possui um valor histórico e espiritual que atravessa os séculos. Será que Enoque ainda guarda verdades esquecidas? E quais outros segredos ainda estariam por vir? Enoque é retratado como alguém profundamente justo e próximo de Deus, ao ponto de ser levado aos céus sem experimentar a morte. Um privilégio raro que compartilha apenas com o profeta Elias. Essa ascensão de Enoque reflete uma vida de completa devoção, uma conexão tão forte com o divino que o torna digno de caminhar entre os anjos. Ele é conduzido através dos 10 céus, onde encontra os mistérios da criação, das estrelas e dos reinos celestiais. É uma viagem que revela o que há de mais sagrado e oculto, uma jornada que só alguém de pureza como a de Enoque poderia realizar. Durante essa travessia, Enoque observa o trono de Deus, cercado por querubins flamejantes e serafins que louvam ao Criador com vozes poderosas. Imagine a magnitude dessa visão. Ele testemunha o poder supremo, algo que para nós é quase inimaginável, uma visão capaz de transformar qualquer pessoa. Enoque percebe em cada detalhe a justiça e a paz que reinam nos céus, uma harmonia que reflete o propósito divino. Essa visão nos faz pensar sobre como o mundo terreno está distante desse equilíbrio e como cada ser humano com fé poderia se aproximar dessa ordem superior. Enoque é informado sobre o Filho do Homem, que, segundo a narrativa, será o juiz dos vivos e dos mortos. Essa é uma visão que ecoa no cristianismo como a figura de Jesus Cristo. Ele entende que há um plano de justiça preparado para a humanidade e que o Filho do Homem será o grande executor dessa ordem divina. É uma promessa de redenção e juízo que eleva a compreensão humana sobre o que é ser justo e o que é ser condenado. Enoque se torna, assim, uma espécie de embaixador da paz celestial, uma ponte entre o divino e o terrestre. A ascensão de Enoque representa também o valor da intercessão. Ele não apenas contempla a glória de Deus, mas também age como intermediário, levando as súplicas dos anjos caídos e de outros seres. Seu papel é semelhante ao de um advogado espiritual, alguém que intercede em nome de outros. É uma imagem poderosa, Enoque, justo, elevando-se em nome daqueles que caíram. Para ele, interceder é um ato de compaixão, um esforço para restaurar de alguma forma o elo entre o divino e o profano. Cada nível celestial por onde passa é um aprendizado. E Enoque é um exemplo de como a fé e a justiça nos aproximam do sagrado. Ao caminhar entre os céus, ele não apenas enxerga os mistérios, mas os absorve. Enoque nos deixa uma lição sobre a busca espiritual e sobre como, para alcançar o alto, devemos trilhar uma jornada de justiça. E a história continua, com suas profecias sobre o futuro da humanidade, no que ele chama de Apocalipse das Semanas. O Apocalipse das Semanas, revelado no livro de Enoque, é uma visão surpreendente que organiza a história humana em 10 semanas, ou períodos, cada uma com um significado profundo. Enoque detalha esses períodos como uma progressão de eventos que marcam o desenvolvimento espiritual e moral da humanidade. Cada semana representa uma fase importante, desde o surgimento dos patriarcas até o advento do Messias e o juízo final. É uma visão única que não apenas narra o passado, mas também prediz o futuro, oferecendo uma estrutura do plano divino para o destino humano.
Durante cada uma dessas semanas, Enoque associa figuras como Noé, Abraão e Moisés a grandes eventos que moldam a humanidade. Ele vê a história como uma sequência cuidadosamente planejada, onde cada personagem e cada ação se alinham para formar um grande propósito. Ao ler essa profecia, é como se pudéssemos ver a linha do tempo divina desenrolando-se diante de nós, mostrando que tudo tem um motivo e um momento certo. Para Enoque, a história é muito mais que acaso. É a manifestação do plano celestial na Terra. Na semana final, Enoque vê a chegada do Messias, uma figura que trará o juízo definitivo entre o bem e o mal. Este é um dos momentos mais intensos de sua profecia, quando ele vislumbra uma nova era em que os justos viverão em paz e os ímpios encontrarão seu destino. Esse julgamento final não é apenas uma punição, é a separação entre aqueles que seguiram o caminho da justiça e os que se desviaram. A visão do novo céu e nova terra é a recompensa para aqueles que perseveraram na fé. Enoque diferencia-se dos textos bíblicos tradicionais ao centralizar o papel dos vigilantes e dos nefilins como inimigos do plano divino. Enquanto Daniel e o Apocalipse de João mencionam o anticristo, Enoque foca nos vigilantes como responsáveis pelo grande mal da humanidade. Essa interpretação sugere que a luta entre o bem e o mal é mais antiga e complexa, remontando aos primeiros seres que ousaram desobedecer a Deus. É uma lembrança de que, no esquema do universo, mesmo os anjos podem escolher o caminho errado. Ao fim do Apocalipse das Semanas, Enoque nos deixa com a sensação de que, embora o destino final esteja traçado, as escolhas individuais continuam a importar. Ele nos faz refletir sobre nosso papel no grande plano, sugerindo que, assim como os patriarcas da fé, cada um de nós pode contribuir para o desenrolar dessa história. E agora, a jornada continua, enquanto Enoque nos deixa com suas epístolas e revelações finais para os justos que ainda buscam o caminho da retidão. Ao final desta jornada pelos segredos e mistérios do livro de Enoque, convido você a refletir sobre a profundidade desse relato e o impacto que ele pode ter em nossa vida. Enoque nos revela uma história poderosa de justiça, fé e propósito, nos lembrando que o conhecimento verdadeiro vem de Deus e deve ser tratado com reverência. Se esta mensagem tocou o seu coração e trouxe novas perspectivas sobre a espiritualidade, não deixe de se inscrever e compartilhar esta história bíblica com outros, para que juntos possamos crescer em sabedoria e fé. E agora, vamos nos unir em uma oração inspirada na trajetória de Enoque. Senhor Deus, Criador de todo o universo, nós te agradecemos pela vida de Enoque, um exemplo de fé e devoção. Que assim como ele caminhou ao teu lado, possamos também buscar a retidão e a justiça em nossa vida. Que as revelações e os ensinamentos do céu permaneçam conosco, conduzindo-nos no caminho da paz e do bem. Fortalece nossa fé para enfrentarmos os desafios e dá-nos o discernimento para compreender o que é sagrado e verdadeiro. Que possamos nos elevar em espírito, como Enoque foi elevado, e ser exemplos de tua luz no mundo. Amém. Que esta oração reforce a sua fé e que o exemplo de Enoque ilumine seu caminho.